sejam muito bem-vindos à 9ª temporada do podcast da Oftalmo Expert. Eu sou Maria Cecília Scherer e hoje nós temos como convidado o Dr. Jaime Luiz Lopes Rocha. Dr. Jaime é médico formado pela Universidade Federal do Paraná, residência em Clínica Médica e Infectologia, professor hoje de Infectologia da PUC do Paraná, doutor em Ciências da Saúde e ex-membro do Conselho Fiscal da Unimed Curitiba em 2012 e depois presidente do Conselho Fiscal da mesma instituição em 2013. Jaime, muito prazer ter você aqui com a gente. Bom dia, é um prazer falar contigo e com todo mundo. Legal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre ser médico dentro de uma cooperativa. Escolhas, limites e responsabilidades. Jaime, você esteve dentro do Conselho Fiscal de uma cooperativa médica, né? Para quem nunca participou de instâncias de governança, o que o conselheiro vê que o médico que está lá na ponta, na assistência, não entende, não vê? Vamos começar assim. Perfeito. Dentro de empresa, então a nossa cooperativa é uma empresa também, é uma modalidade específica de empresa. Dentro das regras de governança, existe quem faz a gestão, que vai ser o conselho de administração e diretoria executiva, e tem que ter fiscais dessa gestão. Então, o médico, quando ocupa a posição de conselheiro fiscal, ele está lá para ver se o orçamento foi feito adequadamente, se ele está sendo executado adequadamente, se existe um planejamento e se as regras gerais estão sendo cumpridas. Ele não tem lá uma função assistencial, ele não está lá para fazer auditoria médica, ele está lá para fazer a parte da auditoria fiscal da empresa, não do médico. Então é uma diferença bem grande entre o médico assistencial e o médico que se dispõe a ser conselheiro fiscal. É como se você tivesse lá dentro da casa um dinheiro que entra, né, uma renda que entra, e você tem lá as coisas que você precisa gastar. Então, escola das crianças, o mercado. Exatamente. E aí, o conselheiro, ele está ali entendendo quais são os custos e esses recursos são suficientes, se não são, como é que ele vai apontar para quem realmente gere o que está dentro, ok ou não. É por aí? É bem por aí. A diferença só, Cissa, do teu paralelo com a casa da gente, é que dentro de uma cooperativa ou dentro de uma empresa, a gente tem basicamente 3 grandes linhas. Receita, igual você falou, Uhum. mas nós temos também despesas e custos. Despesas seria tudo que a Unimed gasta, mas que não é com assistência de pacientes. Tá? Então, ela gasta com salário dos funcionários, ela vai gastar para gerir suas estruturas, aluguel, água, luz, telefone e assim por diante. Custos, daí geralmente são os custos assistenciais. Hospitais, clínicas, consultas, tratamentos e assim por diante. Então, ele vai olhar isso como linhas macro. Ele não vai olhar quanto está sendo gasto na consulta disso. Tá? A menos que seja uma linha que esteja muito fora do padrão, daí a função dele é pedir para que a governança reveja o que está acontecendo. Ele vai verificar se realmente não está fugindo da regra as despesas, então salários, benefícios, água, luz, telefone, aluguel e tudo mais, e se a linha geral também de custos assistenciais está dentro de um previsto. As linhas macro, né? O que estamos gastando com hospitais, o que estamos gastando com atendimentos clínicos, e não o que estamos gastando com o doutor A, B ou C. Perfeito, entendi. Importante esclarecer isso. E o médico, o fato dele pertencer a uma cooperativa médica, o que ele, vamos dizer assim, onde ele está protegido e aonde aonde não alcança isso, mais ou menos. Acho que não sei se está muito clara essa pergunta, mas em que situação o médico, né, participando de uma cooperativa, onde ele, vamos dizer, ele também é o dono da empresa, vamos dizer assim, né, aonde ele está protegido e aonde ele pode estar confundindo alguma coisa aí? Eu acho que essa pergunta é bem pertinente, sabe? Então, depois de ter participado do Conselho Fiscal 2 vezes, eu ainda participei das gestões administrativas, na gestão do Dr. Play e na gestão do Dr. Rachete. Perfeito. E me fez ter uma visão maior ainda. Em geral,
Eu acho que a maioria de nós médicos é muito bem preparado para fazer assistência, mas nós somos péssimos gestores do nosso próprio negócio. Nós não temos na nossa formação uma linha bem clara de formação no sentido de investimentos, de custos, de se tornar dono de um negócio, de governança, de lei geral de proteção de dados e várias outras coisas que não vão sendo apresentadas para nós ao longo da nossa vida e a gente vai aprendendo certo e Fazendo. errado. Exatamente, pagando impostos que a gente nem sabe se deve ou não deve, assim por diante. Perfeito. A cooperativa, dentro da saúde suplementar no nosso país, é um dos modelos. E esse modelo, na minha visão, é o melhor e deveria ser o único modelo para os médicos. Porque nós realmente somos o dono. Não é como se fôssemos o dono. Nós somos o dono da empresa. Nós somos os donos da empresa e cada um com direito a um voto. Você não vota em qualquer outro plano de saúde, seja segurador, qualquer outro plano. Você não tem direito a discutir, incluir qualquer coisa que não seja a regra que a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, manda o plano de saúde. As cooperativas ainda são os únicos planos de saúde em que o médico tem voz e mais. Se der lucro, esse lucro é dividido entre nós. Agora, assim como uma empresa, você é dona de uma clínica, você é dona de um hospital, você é dono de qualquer coisa. Se você é dono daquilo, se der lucro, o lucro é teu. Se der prejuízo, o prejuízo é teu. Então, nós, enquanto donos de uma empresa gigante como a Unimed, devemos participar ativamente para que ela seja cada dia mais forte e para que ela possa cada vez mais atender bem os pacientes, remunerar bem os médicos e ser sustentável. Achar um equilíbrio dessas coisas é que é o ponto principal, tá? E eu acho que a cooperativa, realmente, se nós pensássemos de uma forma bem clara, o médico deveria trabalhar somente com 3 áreas: 100% particular, 100% SUS ou Unimed. Eu não consigo ver o médico trabalhando em outro lugar, tá? Porque ali você tem gestão, você não tem. Ah, mas eu sou bem remunerado no plano A, no plano B, o plano C me paga mais. Mas veja, ele paga mais hoje, mas muitas vezes você já soube de colegas que foram desligados. Você sabe que amanhã ele não te quer mais, amanhã ele muda de ideia, e assim por diante. E você não está nem sabendo. Então nós temos que estar participando ativamente, como vocês estão fazendo aqui agora. Perfeito. Acho que a gente está chegando aí onde os pontos que eu quero abordar, né? Mas ainda, Jaime, fala-se muito em crise da saúde suplementar e eu não sei se isso também se aplica à saúde suplementar, esse modelo da cooperativa, né? Me responde isso, se há essa crise e aonde, para quem, do ponto de vista de quem está dentro, aonde que essa conta não está fechando? Primeiro, a resposta tem que ser maior do que saúde suplementar, né? A gente tem que enxergar que a saúde do planeta como um todo é uma conta que não vem fechando. Porque tem receita. Então, qual que o plano de saúde vai começar a custar R$ 100.000 para a gente poder pagar tudo que está surgindo. Porque às vezes a gente também enxerga pela ótica da nossa especialidade, do meu remédio, do meu produto, do meu parafuso, da minha lente, o que quer que seja. Mas a gestão é o todo. Eu não estou cuidando só de diabético, eu não estou cuidando só de problema do olho, não estou cuidando só de câncer, não estou cuidando só de criança, não estou cuidando do todo. Como um todo, a saúde suplementar no Brasil e o SUS têm enfrentado dificuldades. Mas não é um problema só do nosso país, é um problema mesmo dos países ricos. Mesmo os países ricos têm sofrido muita dificuldade de equilibrar essa receita e os custos com as inovações que vêm surgindo. As inovações são fantásticas e são super bem-vindas. Nós queremos inovações. Só que, às vezes, a inovação ela traz um custo desproporcional ao valor que ela agrega. Todo mundo quer enxergar melhor. Todo mundo quer viver mais. Mas isso custa. Então, se para eu, vamos usar a área do oftalmo, estou cego e surgiu um remédio que me deixa ver. Todo mundo quer isso. Eu quero isso. Só que ele custa US$ 1 bilhão. Eu continuo querendo, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Não, mas eu vou entrar na justiça. Veja, aí começa a ficar complicado, porque mesmo se eu ganhar, esse dinheiro indo para atender esse indivíduo, o dinheiro, a receita é finita. As demandas são infinitas. Então,
a saúde suplementar no Brasil vem sofrendo uma transformação muito grande. Já foram mais de 3 mil planos de saúde. Hoje são 700, 800, se não me engano. Tem acontecido uma consolidação. Só tem sobrevivido as boas empresas, as que conseguem equilibrar essa questão de receita, de custos, com qualidade assistencial. Porque algumas surgem, nossa, mas eles estão. Tá, mas eles estão negando o tratamento, é desassistência. A gente sabe, como médico, que já trabalhou com vários planos de saúde, e daí você precisa simples que é obrigatório do plano e você não consegue ter acesso. Isso é desassistência. A cooperativa não pratica desassistência. Ela nunca nega o que é obrigatório. E ela está disposta a discutir coisas fora do que está obrigatório, porque, afinal de contas, o seu dono, o médico, está dizendo que aquilo é bom para o paciente. Perfeito. Jaime, então, pelo que eu entendi, existe uma demanda maior devido às inovações, devido talvez também a uma mudança no jeito que o médico pratica a medicina, com mais exames, em que torna esse custo assistencial mais alto, sendo que a receita acaba tendo uma limitação sempre, e aí você tem essa conta que não fecha, né? E retomando não só na questão da cooperativa médica, mas todos os planos no Brasil e fora do Brasil, né? Esse eu entendi que é um cenário atual que a saúde está lidando hoje, correto? Exatamente. Exatamente. É um problema que tem sido discutido cada vez mais nas grandes instâncias mundiais, essa dificuldade de equilibrar receita e custos e fazer isso com equidade, né? Porque se você tem muito dinheiro, você vai ter acesso. Agora, será que isso é justo? Será que estamos praticando justiça social? Perfeito. E aí, já emendo a minha próxima pergunta, porque alguma coisa tem que ser feito, né? Então, você tem aí essa questão, você tem um custo, você tem pessoas entrando com ação judicial, alguns tratamentos caríssimos sendo pagos, né? E aí, você talvez tenha algumas, como que eu posso dizer, algumas ferramentas para lidar com tudo isso, né? Então, a gente pode falar em empacotamento de exames, né? A oftalmologia está numa discussão forte sobre isso. Modelos de remuneração diferentes, como, por exemplo, o capitation. Eu não sei se isso se aplicaria a uma cooperativa médica, né? E talvez verticalização, construção de hospitais próprios, limitação do acesso do conveniado. Essas estratégias, essas ferramentas são realmente discutidas? Precisam ser? Pode falar um pouquinho para mim sobre isso? Com certeza. Eu acho que existe uma ferramenta antes de todas essas que você citou, que é a medicina baseada em evidência, né? Então, as câmaras técnicas mundiais, elas trabalham cada vez mais com grupos que estudam as evidências e estudam o quanto agrega de valor, né? Então, antes de falar de modelos, pacotes, capitation, verticalização ou não, a gente tem que entender que quem está verdadeiramente preocupado com isso, e é o caso da nossa cooperativa, por exemplo, a Unimed, Curitiba e outras Unimed, a gente sabe, tem grupos de pessoas, eu participei desse grupo, que estuda medicina baseada em evidência, cálculos farmacoeconômicos, para decidir o que é valor. Veja, decidir o que é valor em saúde é muito difícil, porque o que vale mais? Um ano de vida ou deixar de fazer diálise? Ganhar visão ou perder um pé? Cada um, na sua especialidade, enxerga valor, às vezes, no órgão-alvo que a gente enxerga, né? Ou no que a gente trabalha. Tudo isso é valor. Agora, como é que eu comparo um ano de vida versus enxergar? É muito difícil comparar isso. Como é que eu comparo enxergar versus deixar fazer diálise? Como é que eu enxergo? Como é que eu comparo isso? Então, existem ferramentas que tentam quantificar e tornar isso uma métrica. Seria, por exemplo, o QALY, um ano de vida com qualidade, e outras métricas para tentar dizer isso. Feito isso e estando trabalhando com valor, aí a gente pode tentar outros modelos de pagamento. O empacotamento, os bundles, os captations e outras formas.
todos eles são possíveis e praticáveis em qualquer saúde, seja ela pública ou qualquer plano de saúde. Elas não são fáceis, tem que ter maturidade de todos os lados para poder praticar isso, né? Vamos, por exemplo, pensar em capitation, que você citou. Então, agora vamos trabalhar com capitation. Então, a Unimed vai chegar para todos os oftalmologistas e vai dizer: Tó, 10 milhões de dólares por mês para vocês, e vocês cuidam dos olhos das nossas vidas. Posso fazer um parênteses aí? Por Na favor. verdade, o grande receio é que ele não vai chegar em todos os oftalmologistas, né? Eles vão chegar num grupo e aí... Aí você está falando o que é verdade absoluta fora da Unimed. Porque fora da Unimed, eles podem fazer isso porque nós somos contratados e nós somos empregados e nós somos prestadores de serviço. Perfeito. Dentro da Unimed, isso não é possível de ser feito. Isso que eu queria chegar. Porque nós somos cooperados e somos iguais. Tá? O que pode acontecer é eu ofereço isso, mas alguns não aceitam. Perfeito. Mas todos vão ter o direito de decidir. Exatamente. Pelas leis que regem, todos têm que ter esse acesso. Exatamente. De entrar ou não, de participar ou não. Agora, veja, a gestão pertence ao grupo de gestão. A gestão vai ser feita com modelo de pagamento, seja de pacote, capitation, qualquer coisa. Será oferecido para todos. Se todos aceitarem, vamos trabalhar com todos. Se alguns aceitarem e outros não aceitarem, os que aceitarem, vou trabalhar com o modelo. Os que não aceitarem, vou ter que trabalhar no modelo antigo. Só que o que vai acontecer? A ideia de valor, eu não estou falando de valor de dinheiro, estou falando em entregar valor, entregar vida, qualidade. Que os modelos de pagamento estejam preocupados em entregar mais valor. Então, se eu estou indo num médico que me atende e está preocupado que eu fique bem, que eu enxergue bem, e não está preocupado em me operar porque ele vai ganhar com a cirurgia, ou com a lente, ou com qualquer outra coisa, eu, como cliente, começo a enxergar que esse médico traz mais valor para mim do que o outro médico. Tá? A gente, quando se coloca no lugar de paciente, a gente, como médico, se coloca, às vezes, no lugar de paciente. Você escolhe colega pelo colega que tem a melhor capacidade para resolver o problema com o menor sofrimento. E a gente sabe que, às vezes, infelizmente, o melhor médico não vai resolver o problema da visão ou da vida daquela pessoa. Mas ainda assim vai tratar com carinho, vai diminuir a dor, vai diminuir o sofrimento. Tudo isso é valor. Tá? Se você conseguir trabalhar com modelos que trazem mais valor para o médico, ele se sente bem fazendo isso. Está cuidando do paciente do jeito que ele gostaria de cuidar. E o paciente está recebendo. E economicamente você chegou para um equilíbrio, aí você achou um modelo ganha-ganha. E é isso que tem sido procurado e discutido. Mas não é tão simples. Porque esses modelos já fracassaram em outros países. E já deram certo em outros países. Tá? Veja, se eu te dou todo o dinheiro do mundo, você é a única oftalmologista do nosso plano, tá? Não existe outro oftalmo, para a gente nem discutir outras pessoas. E eu te dou todo o dinheiro e digo, resolva as pessoas. Só que você pode ser uma pessoa gananciosa e diz para todo mundo, você tem que ficar cego mesmo, você tem que ficar cego e fica com o dinheiro para você. Ou você pode ser uma pessoa que começa a tratar e vê que esse dinheiro está faltando. Daí você vem pedir para mim. Não, eu preciso de mais dinheiro. Eu vou dizer, pô, será que ela está fazendo isso mesmo? Então, essa confiança entre as partes envolvidas é um dos pontos mais importantes de qualquer modelo de pagamento. Como é que eu vou ter confiança se a pessoa não é meu sócio? E aí é outra vantagem da cooperativa. E esses modelos, teoricamente, eles podem acontecer de uma forma mais saudável dentro da cooperativa, porque nós somos sócios, nós somos iguais. Tá? A grande dificuldade está, às vezes, na disparidade de conhecimentos e de interesses. Então, o que vocês estão fazendo aqui, de tentar fazer todo mundo entender melhor que as coisas funcionam, é bom, diminui essa disparidade. Eu sei que eu posso começar a sentar lá e conversar. Só que, veja, você quando vai sentar e conversar com a cooperativa, a pergunta é, quem está sentando? É o cooperado ou é o empresário? Às vezes você senta com duas cadeiras. Você pode estar sentando como cooperado, você também é dono de uma clínica ou de qualquer outra coisa. Então, a gente tem dificuldades de separar essas pessoas. Né?
Essa separação tem que ser bem clara, porque o cooperado tem que ser bem tratado e tratado como igual. O empresário é uma relação de negócio. Então, coisas diferentes. E aí, discutir modelos de pagamento antes de equalizar isso é quase impossível, eu diria. Assim como a questão da verticalização que você citou. A verticalização para a cooperativa, ela só vai acontecer por poucos motivos. Por necessidade, não temos ninguém prestando esse serviço nesse momento. Obrigado por lei a prestar esse serviço, eu vou ter que dar um jeito de prestar esse serviço. Uma das formas é verticalizar. A outra forma, outra ponto que força a cooperativa para uma verticalização é quando a prestação de serviço que ela tem recebido é inadequada. E entenda como inadequada duas coisas: ou economicamente inadequada, ou qualidade assistencial. Então, vou dar um exemplo das terapias especiais para autismo. A cooperativa estava tendo um custo cada vez maior, e sem qualidade para as crianças sendo atendidas. Então, ela teve que verticalizar um serviço. Mas um grande plano de saúde é impossível verticalizar 100%. Eu teria que abrir dezenas de clínicas para atender todos. Eu teria que abrir dezenas de hospitais para atender todos. Eu teria que abrir dezenas de clínicas de qualquer especialidade para atender todos. Então, surge um terceiro motivo para verticalização. É para eu padronizar qualidade e eu entender custos. Então, quando você me diz que custa caro atender um paciente com a doença A, B ou C, eu, às vezes, posso falar, será? A hora que eu tenho um serviço verticalizado, eu tenho acesso a todos os dados e contas, e eu começo a perceber que realmente custa caro. E talvez eu tivesse que mudar o meu modelo de relacionamento com você. Então, a verticalização, ela pode ter vários motivos. Geralmente, os planos de saúde que não são Unimedes, eles tendem a pensar na verticalização da forma como que você citou. Eu verticalizo porque eu bloqueio qualquer outra pessoa de atendimento e obrigo o meu cliente a ir somente nesse lugar. E esse lugar eu faço um regimento de mão de ferro e as pessoas só fazem o que eu deixar e o que eu mandar. Mas isso caminha para a desassistência. A cooperativa não faz desassistência. Entendeu? Essa é uma grande diferença que as pessoas estão começando a entender da cooperativa. A pandemia foi um bom exemplo de a diferença da cooperativa. A hora que ninguém podia atender, fazer consulta e tal e coisa, a cooperativa tentou ajudar o cooperado com dinheiro, tentou ajudar com antecipações e tudo mais. E é uma situação, por quê? Porque nós somos sócios desta empresa chamada Unimed. E isso é uma coisa que é um mérito das últimas gestões. As últimas gestões tornaram isso cada vez mais transparente e claro. Ideal? Ideal não existe no mundo. Então, aqui também não está ideal ainda e podemos melhorar. E para isso que vamos continuar sempre melhorando. Excelente, muitos esclarecimentos, né? A gente houve muita conversa de corredor, né? Muito comentário, e isso tudo gera uma insegurança, uma incerteza, né? Então é sempre bom, é sempre rico a gente estar conversando de forma assim transparente, séria, com compromisso, né? Sobre essas questões que nos dizem respeito profundamente, né, diretamente, cada médico que está atendendo no seu consultório. Você falou sentar como empresário ou sentar como cooperado, né? O médico, ele cada vez mais entende que ele não é um sacerdote, né? Ele tem lá um CNPJ, ele tem compromissos fiscais, e ele tem um consultório que cada vez mais é difícil você conseguir arcar com os custos, né? E a gente tem essa remuneração que a gente entende que está defasada, né? Claro que do valor da consulta, e tem essa narrativa do terceiro, do plano, né? Que no caso não é o terceiro, somos nós mesmos, né? Falando que a conta não fecha. Então,
é um cenário que é fértil para muitas conversas paralelas e muita falta de clareza, né? Então é muito interessante isso. E eu queria partir já para o fim da nossa conversa, querendo que se você conseguisse desenhar alguns cenários possíveis, né, pensando no nosso ouvinte que trabalha dentro de uma cooperativa, que depende dessa empresa, da sua empresa para o seu sustento, para a sua velhice. Então, dentro desse quadro, o que você consegue ver, um ou dois cenários do futuro? Ninguém sabe o futuro, né? Estamos nos arriscando aqui, mas o futuro é desenhado a partir da onde a gente está vindo, vendo que o carro está indo, né? Aquele caminho, se nada acontecer muito diferente, a gente consegue imaginar que se tudo continuar desse jeito, ali na frente alguma coisa vai ser... E é isso que eu quero que você fale, não sei se eu me fiz entender bem. Não, ficou claro. É bem difícil, é meio desafiador enxergar isso, até porque a gente tem que colocar algumas variáveis a mais nesse tabuleiro para fazer essa previsão, tá? Então, uma primeira variável a mais que eu colocaria. Nós somos um país que está envelhecendo. Então, nós não somos mais um país tão jovem como fomos, e o número de idosos vem aumentando e vai aumentar cada vez mais. Os 60 a mais já estão num número maior do que os até 15, e nós já temos uma taxa de reposição negativa, ou seja, a nossa natalidade já é inferior a 2, já é 1 ponto alguma coisa. Então isso muda o jogo totalmente daqui para frente para o nosso país como um todo. E o envelhecimento traz grandes situações desafiadoras para a saúde, né? A assistência, o envelhecimento traz novas doenças, traz novas situações. Envelhecer com qualidade vai ser um desafio muito grande para os indivíduos e para os planos de saúde e para os médicos. Número 2, nós somos um país que está com o maior número de escolas médicas abertas e pessoas sendo formadas. E não temos aumentado muito o número de residentes. Então, há uma massa de trabalho, uma qualificação não ideal chegando no mercado a cada momento que passa. E isso vai fazer com que essa pressão econômica em cima do médico aumente ainda mais, né? A cooperativa ela vem percebendo que a vantagem de sermos todos iguais e sócios também é uma fragilidade nossa. E veja, imagine que eu sou um oftalmo formado há 20 anos, fiz milhões de cursos, sou super especialista, e eu ganho a mesma coisa que o cara que acabou de entrar? Será que isso está certo? Hoje é bom porque trata a gente como igual, mas é ruim porque trata a gente como igual. Agora veja, não pode ser somente 20 anos, porque eu posso ter ficado 20 anos e ser um oftalmo desatualizado, ruim e fazendo mal para os pacientes. E o cara novo, bem informado, vai ser melhor que eu. Então, entende a dificuldade, de novo? Por isso que eu tenho que focar em valor. Se eu focar em medicina baseada em evidência e valor, aí eu vou começar a pensar o seguinte: olha, já é um oftalmo pior do que a Maria Cecília, é melhor a gente remunerar ela melhor. Não, mas eu não posso. Pode, desde que a gente combine a regra entre nós. Nós somos sócios. Se eu combinar com você que a remuneração vai ser diferente, baseada em algum critério, todos aceitarmos, isso pode ser pautado, isso pode ser discutido. Então, o plano de saúde maldoso faz isso com nós médicos. Ele chega e oferece um dinheiro a mais para esse médico especializado. Nossa, ele fica feliz e vai para lá. E ele não deixa mais ninguém entrar. Só que daqui a pouco ele virou escravo desse pessoal aqui. E daí ele começam a aviltar ele, negar para ele. E porque eles sabem que ele está com dificuldade de sair daquele vínculo. Então, o futuro que eu vejo, de uma forma geral, as pessoas que estudam mais o futuro do que eu entendem que o futuro da saúde é um dos grandes desafios da humanidade. Tá? Se eu não for olhar dessa forma, for olhar numa ótica mais palpável, mais curto, médio prazo para nós, os médicos que já estão dentro da cooperativa, eu entendo que tem um futuro mais promissor, porque já estão mais blindados e protegidos. Cabe a eles trabalhar melhor a equidade aqui dentro, de como a gente fazer essa diferenciação de remuneração entre nós mesmos. Por que que uma consulta... Você já parou para pensar também? Pensa o seguinte comigo, né? 4 horas de um médico. Por que 4 horas de um médico oftalmo, anestésio, infecto,
cirurgião cardíaco, muita coisa, tem valores diferentes. Né? Eu não estou dizendo que um vale mais, um vale menos. Ah, porque eu levei 2 anos para me formar, eu levei 3, eu levei 4. Ah, eu fiz. Para a gente, Isso faz diferença? oftalmo, o que grita é que a gente tem equipamentos, né? Tem um investimento alto, né? Por exemplo. Então, veja, a Diferente questão de do investimento, talvez um psiquiatra que não tenha, né? o investimento do equipamento. Por exemplo. Né? Perfeito. Estou falando bem Ah, de modo geral, assim, bem. eu entendo e vejo assim, sem ser o oftalmo, todo médico que teve qualquer investimento com equipamento, ele já começa a sentar na cadeira de empresário. Ele tem que ter o retorno desse investimento. Porque o retorno, o ROI, né, o retorno sobre o investimento, senão ele está gastando dinheiro do bolso dele, nunca vai ter retorno. Aí a gente tem que começar a discutir outros modelos, realmente, de quem deveria ser o investidor desse equipamento, né? Como pagar esse equipamento. A gente já tentou pagar isso no passado, separando o honorário médico do custo operacional. Mas aí as coisas se misturam depois, aí fica confuso. Aí a pessoa começa a ter conflitos de interesse. Todos temos conflitos de interesse. Então, se a máquina está ali e a máquina não rodar, a máquina não se paga. Então, será que eu vou gerar mais exame do que eu deveria? Não, eu sou uma pessoa ética. Não estou dizendo que você não é ético, eu estou dizendo que é da É natureza muito humana. tênue, né? Exatamente, é muito difícil separar uma coisa da outra. Ah, quem melhor do que o próprio oftalmo para me dizer qual é a regra? Como assim? Medicina baseada em evidência. A evidência diz que a cada 100 consultas, 20 precisam de um exame especial da retina, seja lá qual for, legal. Aí o doutor Jaime faz em 100% dos pacientes, tem alguma coisa errada. Tá? Então vamos tacar pedra pro Jaime. Não é tão fácil. Por quê? Porque o Jaime pode ser um super especialista da retina que só recebe os caras complicados que tem que realmente fazer o exame em 100%. Então, só os meus pares para poder medir comigo e dizer se é verdade ou não. Tá? Agora, de novo, a gente tem que entender a média. Daí eu pego 100 Jaimes, todos são super especialistas em retina, e eu tenho 100% de exames e os outros têm 60% de exames. Opa, tem alguma coisa errada. Né? Ah, mas será que esse é o erro? É que a gente mede a coisa errada às vezes. Eu não deveria medir esse exame. Eu deveria medir se o paciente está feliz, satisfeito e bem. E a gente trabalha pouco com isso. Mas isso vem começando a uma onda que a gente entende que, além da evidência de fazer ou não fazer o exame é bom, o exame é ruim, a lente é boa, o remédio é bom, o implante é ruim e tal, o valor. Isso agregou valor para o paciente? Isso a gente tem medido muito pouco na medicina como um todo, ao longo de toda a nossa vida. Não é da nossa formação como médico isso. Uhum. Esse último modelo me fugiu o nome, né? Mas é a remuneração sobre resultado, não? Como que é? Você lembra? É que cada um tenta pôr numa caixinha, né, as remunerações variáveis. As Uhum, remunerações variáveis, elas podem ser por performance. Né? uhum, Então, ó, se o paciente te der nota 10, eu te pago um bônus. uhum. Só que daí, puxa, o paciente não gostou porque você disse que ele vai ficar cego. Então, será que é justo com você também? Aí tu nunca Não vai é dar notícia ruim fácil, pro né? paciente. Não é fácil. Não tem Agora, se a resposta gente fácil. não quer conversar entre nós e chegar, quem tem que avaliar o trabalho do oftalmo é o oftalmo. Só que não pode ser feito com o espírito de corpo nesse momento, tem que ser com o espírito de medicina baseada em evidência e valor para o paciente. Depois eu Perfeito. falo de dinheiro. O problema é que a gente sempre põe o dinheiro na frente. Sim. Né? Esse é o grande desafio que qualquer operadora, cooperativa, SUS, tem pela frente. Se você parar para pensar, nós temos serviços de excelência no SUS, em qualquer especialidade. A dificuldade é o acesso, às vezes. Então, ali, a dificuldade é a pessoa chegar até aquele profissional e ter acesso àquele material. Mas quando ela chega, ela teve o melhor profissional, às vezes, do país. Perfeito. Com certeza. A gente que participou na nossa formação dentro do SUS, do Hospital de Clínica, sabe que é exatamente isso. Jaime, só tenho a agradecer. Eu acho que é um assunto assim que ainda tem muito a ser explorado. Talvez até dê aí margem para um segundo convite, né? Para a gente conversar mais ainda sobre isso, porque a gente precisa falar sobre isso às claras, né? Olha, vai ser um
vai ser um prazer conversar com vocês sobre esse e qualquer outro tema, porque eu acho que é só conversando que a gente se entende realmente. Perfeito. E chegamos ao final de mais um episódio do podcast da Oftalmo Expert, Oftalmo Expert, de olho no futuro.